Pessoal, nós estamos na segunda noite, segunda semana de uma série de mensagens chamada Pentecostes, o poder do alto. E eu queria, hoje de manhã, desde terça-feira essa música está na minha cabeça, e ao longo da semana, inclusive dia 20 agora, por favor, preste atenção nisso. Dia 20 eu devo marcar um café com todos os pastores que estão naquele grupo comigo. Vou compartilhar algumas estratégias com vocês. Dia 20 agora nós damos início a 40 dias de oração e jejum. 40 dias em que nós vamos passar pedindo ao Senhor por um despertamento espiritual para a nossa igreja. 40 dias que nós vamos clamar para que todo espírito de fofoca saia do nosso meio. Amém? E tem que sair. E hoje vocês ouviram claramente eu falar que o espírito de fofoca se manifesta em dois tipos de pessoa. O que fala é tão amaldiçoado quanto o que escuta. Os dois estão sob maldição. Tanto o que fala quanto o que escuta. Mostrei hoje de manhã uma farta referência bíblica que tanto aponta para o que fala como o maledicente, como o que escuta. E nós estamos nessa campanha e agora chegou a parte de intercessores. Hoje é o último dia que eu vou tocar nesse assunto. Nós estamos levantando os intercessores da igreja, pessoas que irão trabalhar com intercessão. Apóstolo, mas eu faço parte de um grupo de uma outra igreja, ou eu faço parte de intercessão da minha célula. Não tem nenhum problema, você não tem que sair de grupo nenhum. Se você deseja ser um intercessor oficial, então você tem que hoje, ainda hoje, e só hoje, pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro movimento, procurar o Tiago, a Deise ou o Caio. Tiago, a Deise, por favor, minha irmã Deise. O Caio foi para o lado, foi de centro-direita. Muito bem, então está ali o Caio, você pode procurar. E nós vamos ter encontros de oração com os intercessores. A igreja será convocada a participar do jejum. Todo esse material que vocês estão vendo aqui, todo esse material, ele vai ser disponibilizado no site da igreja. Todo esse material. E para a equipe de intercessão, eu vou encaminhar direto para a equipe de intercessão. Só que essa equipe de intercessão, os intercessores, eu vou ampliar e vou aproveitar os pastores que estão lá, a apóstola Esther, enfim, todos que estão nesse grupo, porque nós vamos dar algumas diretrizes nessa área, daquilo que eu entendo que seja da parte de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida que tem gente aqui muito mais gabaritada, muito mais capacitada do que eu nessa área, eu nem tenho dúvida disso. Mas também eu não tenho a menor dúvida que o anjo da igreja dá a direção. Amém? Porque se eu parar para pegar as direções dos mais capacitados do que eu posso não chegar a lugar nenhum. Porque um bebe de uma fonte, o outro bebe de outra, o outro bebe de outra, o outro bebe de outra. Então, eu entendo o seguinte: não há nada de errado em você aprender, desde que você obedeça. Aliás, é sobre isso que eu vou falar hoje. Então eu queria convidar você agora a ficar em pé. E eu queria adorar o Senhor com você com essa canção. Que se abra os céus. Você vai pedir nessa noite: Senhor, abre os céus nesse lugar. Abre os céus, Senhor. Você sabe, quando você lê na Bíblia que os céus se abriram, você vai ver que foram as manifestações de Deus na terra. Mas olha que coisa tremenda. Deus não abre os céus sem que algumas condições sejam colocadas. Deus não abre os céus sem que princípios não sejam estabelecidos. Por quê? Porque Deus não pode se manifestar aonde os princípios não estão estabelecidos. E nós vamos falar hoje sobre um princípio que é muito interessante. Aliás, o que ele tem de interessante, ele tem de necessidade.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, há uma ordem que Jesus dá e ele diz: permaneçam. Olha ali. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O que veio primeiro, a obediência ou o poder? Não, a obediência. Deus disse: permaneçam, porque se vocês permanecer, o poder não vem. O problema é que hoje a gente quer o poder sem obedecer. Deus ministrava ao meu coração esses dias, disse: meu filho, se você perguntar para todo mundo lá quem quer poder, você vai ficar maravilhado com a quantidade de mãos que vão levantar. Mas ensine a eles da obediência, porque o problema dessa geração não é querer o poder, é se submeter para receber. Se eu perguntar aqui quem quer o poder de Deus, não tem dúvida. Quem não quer, irmãos? Quem não quer o poder de Deus? Mas a pergunta é: você está disposto a pagar o preço da obediência? Porque é muito interessante, você diz: por que será que Jesus disse permaneça em Jerusalém? Jesus não podia, detalhe, se você parar para pensar, Jesus na verdade ele vai ascender aos céus em Betânia. Quem já leu o texto sabe disso. Outra coisa, em algumas versões não, ninguém deve falar que Jesus foi assunto aos céus. Você sabe a diferença de ascender e de ser assunto? O católico sabe. Aquele que ascende vai sozinho. O assunto aos céus é levado por anjo. Então, a Igreja Católica diz que Maria foi assunta aos céus, ou seja, ela foi levada por anjo. Jesus ascendeu porque ele foi sozinho. Só que, por que ele diz permaneçam em Jerusalém? Quais eram os desafios que esses homens tiveram que vencer permanecendo em Jerusalém? Então hoje é uma noite para você pedir isso a Deus. Deus, eu quero ser cheio do poder, eu quero esse poder do alto, que na verdade hoje eu quero ministrar sobre Pentecostes. Quando obedecer, libera poder. Então se você começa a conviver com uma pessoa e ela diz para você que ela está cheia do poder do Espírito Santo, veja se ela obedece. A credencial de quem se manifesta com o poder do Espírito Santo é a obediência. Porque se ele tem dificuldade de obedecer, como é que ele tem esse poder? E não se iluda. Paulo diz: tome cuidado, porque vocês podem ver o diabo se personificando em um anjo de luz. Então ele pode se personificar? Pode. Por isso que essa noite, a marca que realmente chancela o poder chama-se obediência. E você vai pedir isso hoje: Senhor, eu quero te obedecer, para que o teu poder seja liberado na minha vida. Vamos declarar isso. Comece a louvar o Senhor. E Luiz, começa a colocar o pessoal já para fazer aquele esquema, o pessoal da filmagem começar a tentar achar o meu rosto. Comece a adorar o Senhor. Só essas luzes aqui acesas. Vindo aqui. Você pode dizer isso? Abra sua boca. O Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Se manifesta no nosso meio, Pai. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Você pode declarar isso, querido? Sopra em nós, Espírito, se Você pode declarar isso? Você quer que ele se manifeste aqui? Então convide. de pé na presença do Rei, tua voz, meu amor libera. Você
pode declarar isso? Estás aqui no trono de louvor, tua presença curou, fascinado eu sou. Declara isso. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Diga. Espírito, te queremos, Aleluia, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Tu recebe todo o louvor, toda a honra, Pai. que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Você pode declarar isso? Que se abra os céus, Você pode declarar isso? teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Só você. Olha o que você está pedindo. Olha o que você está pedindo. Só os homens, consagrando a sua boca. Diga. Só os homens. Só os homens. Nossa festa, o nosso Deus. As mulheres. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado Rei. Nossa festa, o nosso Deus. Juntos, abra o céu. O teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se abra os céus, Abre o céu. teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Eu queria orar. Feche seus olhos.
Abre os céus, Pai. Nós temos expectativas nessa noite, Senhor. Senhor, eu quero abrir o meu coração. Eu tenho expectativas para essa noite. Eu tenho expectativas do que o Senhor vai fazer nesse lugar. Eu tenho expectativas do que o Teu Espírito vai fazer aqui. Vai haver gente aqui, Senhor, falando em línguas nessa noite. Vai ter gente curada nessa noite, Pai. Vai ter gente sendo avivada nessa noite, despertada para a obra missionária. Eu creio, Senhor, eu saí de casa com essa expectativa. Se abre o céu, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que te entristece, por tudo aquilo que fere a tua santidade. Te pedimos perdão, Senhor, por cada palavra que falamos sem vigiar. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que falamos do Rei no nosso quarto, não atentamos para as coisas espirituais. Te pedimos perdão, Senhor, pela frieza espiritual. Te pedimos perdão, Senhor, pelas pessoas que passaram pelo nosso caminho. Ficamos com vergonha de falar do Teu amor. Te pedimos perdão, Senhor, por todo sentimento de mágoa, ressentimento, rancor, frieza, dureza que tem sido carregado na nossa alma. Que se abra os céus, Pai, nessa noite por Tua misericórdia. Fala com cada filho aqui nessa noite. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que chegamos. E aí só o Teu Espírito para fazer essa mudança. Abre a nossa mente e entendimento. Vem sobre nossas vidas, Espírito amado, o amado de nossas almas. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu quero ministrar nessa noite sobre Pentecostes. Quando obedecer, libera o poder. Vocês estão com material aí? Amém. Essa é a segunda ministração que eu quero compartilhar com vocês, aquilo que Deus tem me dado. E eu quero ler dois textos em especial. Pentecostes, quando obedecer, libera o poder. Lucas capítulo 24, versículo 49, e Atos 1:8. Eu acho que está aí também. Libera para mim, pode avançar, por favor. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Pentecostes foi uma promessa de Deus, do Pai para mim e para você. Está escrito: permaneçam, pois, na cidade, em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, quando você, pode deixar o texto aí, quando você pega esses dois textos e tenta juntá-los, porque é possível fazer isso, você percebe que é impossível fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. É impossível. Você não consegue, eu não consigo. Não dá para fazer a obra de Deus com êxito sem que você e eu sejamos revestidos por esse poder. Por isso Jesus dá uma orientação aos discípulos. Jesus disse: olha, permaneçam em Jerusalém,
até que esse poder venha revestir vocês. Vocês sejam revestidos, ou seja, uma roupagem sejam colocadas sobre vocês. E aqui tem um segredo para você e para mim, irmãos. Qual é a roupagem que você anda fazendo a obra de Deus? A roupagem da sua força, da sua capacidade? Óbvio que Deus conhecia a personalidade de cada discípulo. Ele sabia, por exemplo, da intrepidez de Pedro para pegar a espada e cortar a orelha de soldado. Mas revestido pelo Espírito Santo, aquela intrepidez seria transformada numa pregação, onde 3.000 homens se converteram. Então notem que o revestimento do Espírito nos capacita para fazer a obra que humanamente falando não dá. Mas há algumas perguntas que eu me faço quando eu leio esse texto, e que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se estão aí as perguntas. Eu coloquei? Se eu não coloquei, dá uma pesquisada aí. Eu vou dizer as perguntas. A primeira é... Não, pode tirar. Pode tirar, voltem para o texto isso. A primeira pergunta é: por que permanecer em Jerusalém? Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Conhecendo Deus do jeito que você conhece, eles poderiam ser cheios do Espírito Santo na Galileia? Sim. E se eles fossem para Betânia, eles seriam cheios? Sim. Então, cabe uma reflexão para você e para mim: por que permanecer em Jerusalém? Uma segunda pergunta que eu me fiz quando eu estava meditando nesse texto é: que poder é esse? Que poder é esse? Por exemplo, se hoje eu saísse com o microfone aqui, chegasse aí pertinho de você e dissesse assim: me diga aqui, que poder é esse do Espírito Santo? Para que serve esse poder? Eu não estou falando de sensações, eu estou falando efetivamente para que serve esse poder. Eu não quero saber se você fica arrepiado, se você não fica, até porque numa das ministrações, eu não sei qual vai ser, a pior coisa do mundo para quem não estuda a Bíblia é quando ele tem uma revelação que está simples. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio, os caras estavam sentados, foram tomados pelo Espírito Santo sentados. Então isso deve ser um problema sério para quem gosta de pular e rodopiar, porque os caras estão sentados e receberam o Espírito Santo. Então qual é a finalidade do Espírito Santo, desse poder? Qual é a finalidade desse poder? Uma terceira pergunta que eu gostaria de pensar com você aqui nessa noite é: de prático, o que esse poder iria melhorar a vida dos discípulos? Então, o que é o poder, e de prático, o que esse poder iria melhorar ou fazer na vida dos discípulos? Bom, já foi dito aqui, Pentecostes vem de 50, por quê? Porque a manifestação do Espírito aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E por que Jesus permaneceu esses 50 dias ainda aqui? Para estabelecer e confirmar o seu poder, para que não houvesse dúvidas que ele era o Filho de Deus. E aí esse período foi necessário para que houvesse uma abertura de entendimento dos discípulos. Então nós vamos entender algo aqui. Jesus não deu aos discípulos nesse texto uma opção, ele deu uma orientação, uma ordem. Ele disse: olha, o que vai acontecer é necessário, é importante que vocês estejam em Jerusalém. Então vamos entender agora sim, vamos lá, que obedecer é a chave para esse poder, é a obediência. Não há dificuldade de entender isso no texto. Eles seriam alcançados por esse poder se estivessem, olha, permaneçam até que vocês sejam revestidos do poder. Então, gente, hoje a maior dificuldade é que muitos querem o poder, mas poucos querem obedecer. Eu quero poder, mas eu não consigo obedecer. Eu quero poder até para ser melhor de quem não tem, porque eu tenho dificuldade de obedecer. Então Jesus deu uma ordem e olha, toda vez que essas ordens não foram cumpridas, eram problemas sérios.
Jesus diz, olha, diga para Pedro que eu vou me encontrar com ele na Galileia. A Bíblia diz que Jesus não chega naquele horário que Pedro disse que tinha que chegar na mente dele, e ele diz, olha, eu vou pescar. E a Bíblia diz que os discípulos disseram, nós vamos contigo. Você conhece essa história? Eles passaram a noite toda e pegaram o quê? Quem é que lembra? Nada. Ou seja, uma noite em claro, uma noite de frustração, porque quem não sabe obedecer vai dormir debaixo de frustrações, vai levantar debaixo de frustrações, vai viver debaixo de frustrações. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é que na obediência nós ficamos firmes no tempo da espera, sustentados pela promessa. E gente, permanecer em Jerusalém era um tempo de espera. Jesus não disse, eu vou na terça, eu vou na quinta, eu vou no sábado. Eu só quero que vocês não se apeguem ao tempo, mas se apeguem à promessa. Jesus não disse, eu vou estar aqui na sexta, eu vou chegar no sábado. Porque senão, irmãos, eles estariam obedecendo à data e não à promessa. Jesus diz, ei, fiquem em Jerusalém até que o poder do alto se manifeste e vocês sejam revestidos. Por quê, irmãos? Porque quando você decide obedecer, você sai da data e vai para a promessa. Você não fica dizendo, vai ser semana que vem, vai ser mês que vem. Você diz, vai acontecer. Se não for hoje, vai ser amanhã. E se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. Mas como é que você sabe? Porque eu não estou agarrado à data, estou agarrado à promessa. Qual é o grande problema hoje de muitos crentes? Aqueles que querem se agarrar à data e não à promessa. Meu Deus, já tem 2 semanas que eu estou orando e até agora o Senhor não me respondeu. Quem combinou com você que depois de 2 semanas Ele ia te responder? Meu Deus, tem 1 mês que eu estou orando e até agora eu não vi nada. E quem disse para você que foi 1 mês? Ele falou com você, olha, daqui a 30 dias você vai ver a coisa andar. Sabe qual é o teu problema? Que você não sabe obedecer. E quem não sabe obedecer se agarra à data. Você vê se as pessoas não procuram e falam, irmão, eu estou 2 meses orando e até agora eu não vi nada. E nem vai ver, porque você está agarrado à data. Quem está agarrado à obediência agarra a promessa. Jesus disse, ficai em Jerusalém. Se é para ficar 30 dias, ficai em Jerusalém. Se for 60 dias, ficai em Jerusalém. Porque quem obedece se agarra à promessa. Se levou 50 dias, mas se levasse 100 dias, onde é que eles tinham que estar? Hein? E se levasse 150 dias? Jerusalém. Mas se ele fala, olha, daqui a 100 dias, o poder do Espírito vai você. Ia ter gente que ia ficar 40 dias fora, 60 dias, 99. Só ia aparecer lá na última hora. É ou não é? É. Então a obediência, nós ficamos firmes no tempo da espera, sustentados pela promessa. Querido, quem quer poder do alto tem que aprender a ser sustentado pela promessa. Onde? Na obediência. Vai acontecer. Tem crente que diz assim, eu queria tanto falar em línguas, eu queria tanto me mover pelo Espírito. Aprenda a obedecer primeiro. Porque quando você decidir obedecer, você não vai mais ficar preocupado com a data. Você vai ficar preocupado literalmente como está ali. Ou seja, receber o poder. Então a dificuldade que nós falamos aqui, querido, é que o Espírito, diga, o Espírito da obediência gera dependência em nós. Toda vez que você tiver um espírito obediente, você vai ser gerado na dependência. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas por quê? O espírito da obediência gera dependência. Você fica na dependência, permanecer. Então, era um tempo de espera de algo que não sabia o que era, mas que estava prometido. Então, notem, amados, porque aqui tem um problema sério. A ordem era esperar. E de que maneira deveriam estar juntos? Deveriam um estar fortalecendo o outro debaixo da mesma obediência, não como antes, trancados entre paredes com medo dos judeus. Eles tinham que permanecer em Jerusalém. E esse era um período necessário, como eu disse, para que o poder de Deus se manifestasse. Era a confirmação da ressurreição. Então nessa noite tem promessas que Deus te fez,
Então, por favor, tira da tua boca essa necessidade de colocá-lo no calendário. Se Ele prometeu, vai. Vamos ver se você entendeu. Se Ele prometeu, vai. Então por que você está orando assim? Tem 2 meses, tem 3 meses, tem 4 meses, tem 6 meses. Você tem que aprender que quem se agarra à promessa se torna obediente. Agora quem se agarra à data vive impaciente. Segundo, vamos lá. Obedecer é a chave para receber o poder. Segundo, pode avançar. Na obediência, estamos disponíveis para sermos surpreendidos pelo poder do alto. Irmão, se você não estiver na obediência, você vai ser tomado pela impaciência. Meu Deus, eu estou orando e nada acontece. Meu Deus, eu estou jejuando e nada acontece. Meu Deus, eu estou buscando e nada acontece. Sabe o que acontece? Você não está preocupado na obediência. A ordem era: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Então eles não podiam querer o resultado antes da obediência. Então quantas pessoas que estão aqui: ah, Senhor, eu estou orando e até agora não aconteceu nada. Ah, Senhor, eu estou orando e até agora. Por quê? Porque você não está agarrado à obediência, você está agarrado ao resultado da promessa. E isso tem que ser ajustado dentro de você. Senhor, se a ordem é permanecer, eu vou permanecer, Senhor. Se é esse o propósito, olha lá, permanecer em Jerusalém para quê? Para que vocês sejam surpreendidos pelo poder do alto, que vai mudar para sempre a vida de vocês. Aqui tem a segunda lição: toda pessoa que se dispõe a obedecer, ela vai ser surpreendida pelo poder do Espírito. Quando você decide: eu vou obedecer, eu serei surpreendido pelo poder do Espírito. Irmãos, você já reparou que o nosso DNA carnal, até quando escuta a palavra obedecer, incomoda? Você quer receber o poder, mas não sabe se obedecer o seu apóstolo, não sabe obedecer a sua apóstola, não sabe obedecer o seu líder de célula, não sabe obedecer o seu líder de rede. Você quer o poder do alto, mas não sabe obedecer o seu pai, a sua mãe. A esposa muitas vezes não obedece o marido e quer o poder. O princípio não pode ser esse. Deus não... Você imagina um poderamento divino. Que estrago faz numa pessoa que não sabe obedecer? Porque essa história de empoderamento, para muitos é nova, mas ela começou em Atos. Eu vou dar o poder para você, olha lá. Então, na obediência, estamos disponíveis. Toda pessoa que decidiu ser obediente. Tem gente que diz assim: eu não sei por que o apóstolo não me levanta pastor, a pastora, porque você não obedece. Você está preocupado mais com o cargo do que com a obediência. Porque aquele que obedece, ele vai ser surpreendido. O que obedece, ele vai entrar no tempo de Deus. Tem gente que você encontra: fulano foi indicado e eu não. Eu sou melhor do que ele. Quem disse? Me diga um desses que foram revestidos do poder do Espírito Santo que eram bons. Um negou e 10 fugiram. E nem por isso deixaram de ser revestido do poder. Sabe por quê, meu filho? Porque Deus não está procurando os bons para revestir o poder. Deus está procurando os obedientes. É o obediente que Deus reveste. Não é o mais capacitado. É aí que as pessoas se enganam. Ah, eu prego melhor do que fulano. Ah, eu lidero melhor do que ciclano. Mas não sabe obedecer. O princípio não foi o melhor de nada. Ali, aquele grupo que está ali, gente, se fôssemos buscar por meritocracia, nenhum deles seriam revestidos. Porque um negou, um já tinha sido morreu, que era o Judas, se matou. Mas um negou e 10 fugiram. Me diga qual deles, por meritocracia, merecia ser revestido do Espírito Santo. Então, quando você aprende a obedecer, meu filho, sabe o que acontece? Você está na fila para ser surpreendido por coisas espirituais. Quando você diz assim: olha, eu tenho a certeza do meu chamado, e Deus vai trazer o chamado na hora certa, eu só vou obedecer. Agora tem gente que não sei por que não acontece. Porque você, na verdade, é um falso obediente. O senhor sabe, não, mas quando ele examina o coração. Então,
Permanecer em Jerusalém era ser surpreendido. É interessante, irmãos, porque a Bíblia conta que certa feita Jesus resolveu caminhar com os discípulos. 2 estavam voltando para Emaús, desistidos. E aí ele pergunta: o que vocês estão, quais são as últimas notícias? E aqueles homens: o senhor não sabe? Você não sabe de Jesus Nazareno, que nós achamos que era profeta, homem poderoso, varão valoroso, tal, e nós achamos tantas coisas, vimos tantos sinais, mas hoje faz 3 dias que ele está morto. Olha para quem eles estão falando isso. Eles estão falando para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai conversando com ele, honesto e tardio de coração, e ele vai trabalhando, e ele, na hora da ceia, ele se revela, e ele sendo interessante, porque quando ele falava, o nosso coração ardia, e eles disseram: vamos voltar para Jerusalém. Por que, gente? Porque Jerusalém é um lugar de ser surpreendido pelo Espírito. Eles, se fossem para Emaús, se permanecessem naquela aldeia de Emaús, não seriam surpreendidos pelo Espírito. Então, obedecer era a condição sine qua non para que você e eu, para que eles fossem surpreendidos e para que você seja surpreendido. Toda pessoa que está aqui me ouvindo, se você se colocar na obediência, se prepare para ser surpreendida pelo poder de Deus. Terceiro, vamos lá. Na obediência somos derrotados pela soberania divina. A nossa natureza tem sérios problemas com a obediência. A nossa natureza, ela não se inclina para a obediência. A nossa natureza não tem facilidade em obedecer. Então permanecer em Jerusalém era ser derrotado pela soberania divina. Era dizer: olha, estão perseguindo aí os crentes, estão perseguindo a igreja, mas se Jesus mandou permanecer, vamos permanecer, porque Ele é fiel para nos guardar. A obediência gera honra e gera proteção. Quantas coisas na sua vida estão amarradas porque você não sabe obedecer? Quantas coisas na sua vida estão travadas porque a obediência não é o teu forte? Quantas coisas na sua vida pararam porque a obediência não é o seu forte? Você até começa bem, mas quando aperta o teu calo, quando a obediência aperta, você desanda na maionese, meu irmão. E aí preste atenção. Sem obediência, diga: sem obediência, o poder do alto não vem. Diga: mas quando a obediência se manifesta, Deus prevalece sobre a minha vida. Você é obediente? Você quer poder para quê, meu irmão? Se você não é obediente, imagina Deus te dando poder, o que tu não vai fazer? Então ouça o que eu vou lhe dizer. Esse poder foi liberado para que simples pescadores se tornassem homens e mulheres. E aí vamos falar no caso deles aqui: homens. Simples pescadores se tornassem homens, com uma palavra que fazia toda a diferença. Tanto é que quando o poder se manifesta, nós vamos falar sobre o DNA de Pentecostes. Aqueles homens disseram: como podem esses judeus falarem na nossa língua da grandiosidade de Deus e nós entendermos? Como é que eles conseguem isso? Então, gente, se eles saem de Jerusalém, eles pregariam, mas o efeito jamais seria trazer as grandiosidades do céu para a terra, porque essa é a unção de Pentecostes. Quem está debaixo do poder de Pentecostes tem uma unção de trazer as grandiosidades do céu para a terra, de uma forma que o mais simples, o mais complicado consiga entender. Deus coloca na tua boca graciosidade para falar, graciosidade para manifestar quem Ele é. Vamos lá, vamos avançar. Segundo, que poder é liberado quando obedecemos ao nosso Deus? Nós temos que entender sobre poder, gente. O poder de Deus não é uma energia, o poder de Deus não é para te arrepiar. Quando você vê pessoas rodopiando, falando em línguas, marchando, pulando, eu não estou aqui discutindo os fenômenos sensoriais, porque isso a Bíblia não registra.
Isso fica por conta da sua capacidade de discernimento espiritual. O problema, e aí a gente tem que ser honesto, é que nós gostamos de performance. Nós gostamos de performance tanto para impactar o outro, quanto para nos impactarmos. Nós gostamos de performance. Nós gostamos. Agora, não existe. Você quer algo performático na Bíblia? Você tem que procurar, por exemplo, Filipe, que está pregando aqui, daqui a pouco ele se desmaterializa na tua frente e vai aparecer em outro lugar. Isso é performático. Parece que nós somos por uma linha, e aí chamam de pentecostal, eu aqui não quero dar o nome, de que parece que as performances definem o poder. Pois eu quero lhe dizer que tem gente aqui que você não vai ouvir falar a boca, não vai abrir a boca para você, e ela tem mais poder do que você. Mas como? Porque o poder não se define na performance. Essa coisa de performar e atribuir poder somos nós. Ixi, aquele irmão ali é diferente. Mas por quê? Ah, ele marcha com a perna esquerda. Essas tolices, essas meninices, é que me deixam desanimado com alguns meninos que se encantam com isso. Quando o crente é bom, irmãos, ele tem que olhar para a Bíblia e pegar a revelação de Deus, da parte de Deus para a vida dele. Deus fala com ele pela palavra. Então nós temos que, não é para hoje, vai ter a hora certa para falar sobre isso. Nós temos que entender o que é esse poder. Primeira palavra poder vem do grego, originalmente significa dunamis. E aí veio a palavra no português que é dinamite ou dínamo. Dínamo é o que produz energia. Vem a palavra dunamis. Então quando Jesus diz lá, vocês receberão poder, Deus diz, vocês receberão dunamis, dinamite. Para fazer o quê? Aí tem uns que dizem assim, para desfazer as obras do diabo. Não. Essa unção você já carrega sem esse poder. Irmãos, tem gente que expulsa demônios sem ter a menor unção. Aí você vai dizer, mas como isso? Irmãos, o demônio não sai por causa da minha unção nem da tua. Ele sai por causa da autoridade do nome de Jesus. Porque a esse nome foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Nós não podemos ser ingênuos. Uma coisa é o poder de Deus e outra coisa é fazer as obras. Por exemplo, Jesus disse, ei, nos últimos dias, vocês quando estiverem lá vão lembrar disso. Vocês vão ouvir pessoas dizer, em teu nome eu preguei. O senhor não lembra que em teu nome naquela cruzada eu fiz a mensagem, milhares convertindo? Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome, irmãos, o que é que Jesus vai dizer para essa turma? Quem é que lembra? Nunca vos conheci. Ué, pode Jesus liberar poder e não conhecer? Então uma coisa ou outra. Qual é o problema hoje? É que a gente associa tais coisas ao poder de Deus. Rapaz, aquele irmão pregou, você viu? Poxa, teve tanto... Deus não vai deixar de salvar porque uma pessoa está em pecado. Deus não é injusto. Aliás, se Deus usou uma mula para falar com um profeta, não vai usar um pecado para falar. O problema, irmão, chama-se discernimento de entendimento. E isso é um problema sério na igreja dos nossos dias. Nosso povo carece de discernimento de entendimento da palavra. Você começa a atribuir. Você vê às vezes uma pessoa expulsando demônios. Rapaz, esse irmão tem poder mesmo, hein? Esse irmão tem poder. Mas por quê? Porque ele expulsa demônio. Irmãos, não pode ser assim não. Está de brincadeira. Olha aquele irmão ali. Então vamos entender sobre o poder. Que poder é esse? Eu não quero ir muito longe não. Vamos ficar só na Bíblia. Que poder é esse? Esse poder é uma capacitação espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós para levar a obra de Deus de maneira eficaz.
Gente, olha lá. Permaneça em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Para quê? Pergunta para essa pessoa, para que serve o poder do alto? Pergunta para essa pessoa que está aí do seu lado. Para que serve o poder do alto? Gente, então a primeira coisa é que esse poder não é uma energia. Esse poder não é impessoal. Esse poder é a ação, é a pessoa do Espírito Santo agindo em nós. Bota para mim aí Atos 1:8. Vamos lá, Atos 1:8. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês quem? E depois do poder, o que acontece? Não ouvi. O quê? Não ouvi. Então você quer dizer para mim que tem poder? Começa a dar testemunho. Porque olha lá, vocês vão receber o poder, vírgula. Ali não é um ponto. Ali é uma continuidade, não é isso? Olha aí, ó. Os entendidos de língua portuguesa me orientando. Ali não é um ponto. Ali é uma vírgula. E eles vão receber e serão minhas testemunhas. Irmãos, esse é o primeiro princípio. Eu quero lhe dizer que tem gente que fala em línguas e fica devendo a todo mundo lá na rua onde mora. Tem gente que fala em línguas e espanca a mulher. Lava a chave, soco. Chora lá, sai, vai. Ei, tem alguma coisa errada? Tem. Palavra de Deus. No livro de Oséias, diz Oséias: meu povo perece, porque lhes falta unção. Não é isso não? Oséias, o meu povo perece porque lhes falta poder. Não? Não foi isso que ele falou, não? Meu povo perece. Não foi isso, não? Ele disse o quê? Meu povo perece porque lhes falta o quê? Conhecimento. Oséias 6:3. Oséias, o meu povo não tem conhecimento. O que tem de gente que eu conheço que atrelou performance e unção não está no mapa. E aí, quando começa a conviver com a pessoa que tem a performance, não tem unção, fica escandalizada. Meu Deus, o fulano é assim. Meu Deus, o Beltrano é assim. Por quê, irmão? Porque você atrelou poder, unção a performance. Então, vocês vão receber poder para fazer a obra de Deus. Irmãos, é impossível, diga, é impossível fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito. Não tem jeito. Vocês querem ver uma coisa? Lá em Marcos capítulo 9, Jesus desce lá do Monte Hermon, e aí ele volta com os discípulos. Ele dá de cara com um pai que o filho estava endemoniado. E aí o que a Bíblia diz? Ele diz: olha, eu roguei aos teus discípulos que pudessem fazer alguma coisa pelo meu filho, e eles nada fizeram. Muito bem, aí você que é uma pessoa inteligente, e agora? Então não é poder? Ei, Jesus chamou aquela geração de uma geração fraca ou de uma geração incrédula? Então o problema não tinha nada a ver com o poder, o problema tinha a ver com fé. Eles não tinham fé para fazer a obra de Deus. Era uma geração incrédula. O problema é que a gente lê a Bíblia e não sabe ler. Aliás, é uma deficiência. Conversa com qualquer professor de escola. Nós temos um problema sério chamado interpretação de texto. Nosso povo é fraco na interpretação de texto. É por isso que a gente vê essa loucura toda que está aí. Porque a pessoa pega o texto e interpreta, você não se dá o trabalho de pesquisar. E aí embarca. O problema ali não era poder. Jesus disse: ei, o problema é incredulidade, querido. Incredulidade. A incapacidade espiritual deles estava na incredulidade. Então, a falta de poder
estava associada à incredulidade. Segundo, esse poder garante o nosso crescimento espiritual. Irmãos, todo crente que é envolvido pelo poder do Espírito Santo, ele é maduro, ele vai amadurecendo. Irmãos, que história é essa que tem crente aí que diz que tem o poder do Espírito Santo e qualquer coisa ele fica dodói? Faça-me o favor, rapaz. O crente, quando tem poder do Espírito Santo, ele diz: olha, importa nos falar com ousadia. Se nos matar, vamos morrer, mas nós vamos continuar falando com toda ousadia e intrepidez, pregando o evangelho, porque crente cheio do poder não pode ser cheio de dodói. O irmão não falou comigo. Aí tá, chove. A irmã não olhou para mim, cheve. Faz favor, minha irmã. Não me leve a mal. Suas credenciais de falar em línguas em pouco me incomodam. Se você não for um crente maduro, você não tem poder do Espírito. Porque o crente, quando tem poder, olha lá, ele tem poder. Esse poder garante, garante. Diga, crente com poder cresce espiritualmente. Irmãos, qual é a experiência? Vamos lá, que agora eu já comecei a me animar. Qual é a experiência primeira na vida de toda pessoa quando conhece Jesus? Muito bem, arrependimento e salvação. É isso mesmo? É ou não é? É ou não é? Me responda, é ou não é? Pois é. Então, qual é o primeiro passo dentro do reino? Eu tenho que me arrepender. Depois que eu me arrependo, o que eu faço? Eu recebo o quê? A salvação. O problema é que tem gente que passou 10 anos, está parado aí, está salvo, mais nada. Passou 5 anos, está aí, é salvo e mais nada. Não cresce, são raquíticos, são anêmicos espiritualmente. Jesus disse: eu vou encher vocês de poder, e a autoridade de vocês vai fazer com que vocês atuem em Jerusalém, como na Judéia e também em Samaria e até os confins da terra. Ele está dizendo o seguinte: se o meu poder envolver vocês, vocês terão um crescimento espiritual para fazer a minha vontade. Quem é que quer esse poder? Então peça para crescer espiritualmente. Diga: Senhor, eu quero esse poder para crescer espiritualmente. É possível receber Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador e não ter o Espírito Santo? Sim ou não? Diga: não. Para aceitar Jesus como Salvador tem que ter o que no coração? O Espírito Santo. Pode dizer: o Espírito Santo confia em mim. Mas nem todos experimentam a força e o poder do Espírito Santo na sua vida. Tem gente que até hoje está só com o Espírito Santo na vida dele, guardando ele para a salvação, mais nada. Por quê? Esses homens, quando foram revestidos, eles eram crentes ou iam ser crentes? Pode falar para mim. Bora, a gente está conversando. E eu vou mandar acender a luz. Tu está cochilando? Por isso que esse negócio de luz apagada é um problema sério. Luz apagada e música de fundo. Até você está em pé, né, meu filho? Ficou com medo de cochilar. Sentadinho. Então olha para cá. Esses homens aí, eles eram crentes, sim ou não? Eram. Mas se não tivesse o Espírito Santo, eles iam adiante? Não. Exatamente assim. Se você tem o Espírito Santo, você vai adiante. Se você não tem, você vai ser um crente. Ponto. É por isso que nessa noite você vai dizer: Deus, eu quero o Espírito Santo para fazer a tua obra. Eu quero o Espírito Santo para fazer a tua obra. Deus, eu quero esse Espírito Santo para me capacitar com esse poder. Capacitar, Senhor, eu não quero parar. Terceiro, vamos lá. Avança. Esse poder nos fortalece de fora para dentro. Irmãos, essa é a diferença do cristianismo para o zen budismo. Essa é a diferença do cristianismo para o espiritismo. Essa é a diferença do cristianismo para o coaching. Essa é a diferença do cristianismo para a meditação transcendental. Todo mundo fala de buscar fortalecimento de dentro para fora. O cristianismo é o único que diz que fortalecimento do espírito vem de fora para dentro. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Essa noite Deus está dizendo assim: não adianta buscar em você força, porque você não tem a força que eu tenho para te dar.
O empoderamento do Espírito, irmãos, em nada tem a ver com o empoderamento que o homem produz. Vocês vão aprender isso hoje. É totalmente diferente. Olha o que diz ali: para que sejais o quê? Fortalecidos com o poder, mediante o Espírito e não no homem interior. Deus diz: sou eu que te fortaleço com o meu Espírito. Quando eu te dou do meu poder, eu te fortaleço, Alexandre. Essa é a diferença, queridos. Em todo lugar a força vem do homem. Alguns dizem: você tem que descobrir essa força interior que está aí dentro de você. Aliás, só fazendo aqui uma ressalva, é aquela turma que gosta de manhã cedo, você mal acorda, né? Aí toca lá o teu WhatsApp, aí está lá aquelas figuras. Encontre a força dentro de você. A única coisa que me encontra é a irritação. De manhã cedo receber aquilo, ninguém merece, não. Fala a verdade. É ou não? Tu gosta, meu filho? Entope aquilo no WhatsApp com aquelas. Receba a força, encontre a força, mude a força. Vai, meu irmão, vai para 220, mas me deixa em paz. Tem alguém aqui que gosta de receber esse trequinho? Tem alguém aqui? Não, pode ser sincero, sabe? Aí eu gosto, apóstolo, todo dia de manhã eu fico sonhando com isso. Abri meu WhatsApp, tá lá: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pô, e eu acho que tem uma fonte que produz isso, que às vezes eu recebo 6 iguaizinhos. Eu penso que é uma coisa importante, eu vou lá e abro. Quando eu abro lá, tá lá: bom dia. E é aqueles pensamentos, né? Hoje a tua força vai fluir. Eu quero dizer que a força que eu quero que flua em mim nunca vai vir de dentro para fora. A força que eu preciso, ela vem de fora para dentro. Aliás, você fique preocupado se eu chamar você aqui na frente. Eu vou orar para que essa força que está aí dentro de você aumente. Eu vou orar para que essa força que está do Espírito venha sobre você e te revista, te capacite. Mas que é isso? Irmãos, deixa eu lhe ajudar aqui. Para que sejais fortalecidos. Essa palavra fortalecidos, escute isso. O verbo é krataiomai. Krataomai. O que quer dizer isso? Para que seja, literalmente para que sejais revestidos de poder. Krataomai, para que seja revestido. Era essa a ideia aqui. Por isso essa noite os céus vão se abrir para que você diga: eu quero ser revestido desse poder. Eu quero ser revestida desse poder. Apóstolo, eu preciso desse poder para alcançar toda a minha família. Eu preciso desse poder para mudar a história da minha casa. Eu preciso desse poder para mudar a história do local onde eu trabalho. Eu preciso desse poder para que o Espírito Santo me capacite para fazer a obra dele. Eu preciso desse poder para ficar mais na dependência do Senhor. Eu preciso obedecer para que esse poder se manifeste. Deixa eu concluir, querido. Vamos terminar. Vamos terminar. Que resultados? Vamos lá. Alguns resultados que esse poder produz em nós. Se eu fosse colocar todos os resultados aqui, a gente não termina esse ano. Mas alguns resultados que esse poder produz em nós. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como até os confins da terra. O primeiro resultado que eu vejo nesse texto, é que nós somos marcados pelo empoderamento do Espírito Santo. Essa palavra empoderamento está na moda. É empoderamento feminino, é empoderamento masculino, é empoderamento não sei o que, é empoderamento. Só que o empoderamento que eu quero falar aqui hoje é o empoderamento do Espírito. Vocês receberão poder para
sobre vós. Não é poder humano, não é ajuda do alto, não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver, é concedido pelo Espírito Santo. É algo tão transformador que você não está preparado para ver um pescador semi-analfabeto, porque quem estuda a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro no original, vai ficar escandalizado com o grego que Pedro colocou lá. O Pedro, o pescador, usou o grego koiné, que era o grego mais pobre que se tinha na época. Pois é, como é que esse cara que usa o grego mais pobre da época vai pregar uma mensagem? Nós não temos em 3 anos de evangelho registrado Pedro pregando para 5, para 3, para 2, mas nós temos no livro de Atos que debaixo desse poder, esse homem abre a boca e prega uma mensagem aonde 3.000 vidas se decidem. Nem Jesus Cristo, quando esteve aqui, há registrado de ter pregado e 3.000 vidas terem se decidido. Então notem, isso é um empoderamento espiritual, isso é a autoridade que Deus vai te dar, para quando você abrir a boca, as pessoas falarem: não é possível ser ela, não é possível ser ele, essa palavra que ele está falando não é ele, tem alguém agindo na vida dele. E você vai lembrar dessa noite que quem está agindo na sua vida é o Espírito Santo de Deus, e essa semana vai começar isso. Você, quando falar, olha, vai ser impossível conviver com você e não dizer assim: verdadeiramente Deus age na vida desse homem. Eu não sei o nome desse homem, ele está por aqui. Não, para cá, está por aqui. É que está escuro, não está dando para ver. Mas esse homem tem nome, Vai ser impossível, minha irmã, conversar com você, ficar colada com você e não ver o agir de Deus na tua vida. Vai ter muita gente falando assim: o que houve com você? E você vai dizer: eu decidi viver revestida pelo poder do alto. E sabe o que mais vai espantar? É que as pessoas não vão ver nada de extraordinário fora de você, porque o verdadeiro poder se manifesta de fora para dentro, mas no dia a dia ele se revela de dentro para fora. Nessa noite Deus diz: eu vou dar empoderamento para que todos vejam que eu sou Deus na tua vida. Ele vai dar empoderamento para quando alguém chegar lá com enfermidade perto de você, você não fala assim: eu vou te dar o telefone da minha apóstola, eu vou te dar o telefone do meu apóstolo, liga para ele, ele vai orar por você. Você vai receber poder para dizer assim: eu vou orar por você. Eu vou orar e Deus vai fazer a obra na tua vida. Deus hoje manda dizer para você que Ele quer te revestir com o empoderamento do Espírito. Fique em pé, por favor. Segundo, nós somos capacitados para testemunhar com autoridade. Irmãos, testemunhar é uma coisa, testemunhar com autoridade é outra. Mas como assim, apóstolo? Dá para o senhor explicar? Claro que dá. É para isso que a gente está aqui hoje juntos. Olha só, Jesus disse: eu vou dar esse poder para você ser minha testemunha. Qual é a diferença? A diferença é que quando você não tem poder, você pode até falar de Jesus, mas isso não faz de você uma testemunha, porque a testemunha de Jesus é aquela que recebeu poder. Então tem gente que fala de Jesus e não tem o Espírito Santo. Tem gente que fala de Jesus e nunca vai ter o Espírito Santo, porque ela vai falar acerca dele, vai falar sobre ele. Quando você tem o Espírito Santo, ele fala através de você. Essa é a diferença. Você diz: ele fala diferente. Sem poder, eu falo dele. Com poder, eu falo por ele. Sem poder, eu converso sobre ele. Com poder, eu converso com ele. Essa é a diferença. As pessoas hoje estão saindo do mais complicado. Jesus disse: eu vou dar poder para vocês.
para vocês serem minhas testemunhas. Vocês vão falar com toda a convicção daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. E é interessante, irmãos, talvez se você não sabe, vai saber hoje. Deixa eu pegar aqui. Você sabe essa palavra testemunha no grego, minha filha? Não, nem tenho obrigação de saber. É por isso que eu estou aqui, para aprender. Mas se eu for de uma ponta a outra aqui, talvez eu conte aqui nas mãos quantos sabem a tradução da palavra testemunha aí. A palavra testemunha quer dizer martírios. Te lembra alguma coisa? Martírios vem de Marte. Muito bem. Quem é o Marte? Também é outro problema, que se eu for de uma ponta a outra, a palavra no dicionário Aurélio diz que Marte é aquele que morre por uma causa, por uma ideia. Quando você tem poder do Espírito, você é capaz de dar sua vida por causa do Evangelho. Só quem tem o poder do Espírito é capaz de dar a vida pelo Evangelho. A gente lê aquilo ali, aí você testemunha. Suavezinho demais, hein? Vem, meu filho, testemunha. Eu sou testemunha. Você está pronta a dar a tua vida por Ele? Você está pronta a dar a tua vida por Ele? Você tem gasto a tua vida por Ele? Quando você olha para a sua vida, o que Ele tem feito através de você? Mas por quê? Porque quem tem o Espírito Santo carrega no corpo as marcas de Cristo. Vai ser impossível conviver com você e não ver que você realmente dia a dia está morrendo por Ele, está se dando por Ele. Irmãos, essa é a diferença dentro do reino. É que o poder de Deus seleciona, Ele é seletivo, Ele é aberto para todos, mas Ele se manifesta naqueles que dão o testemunho de Marte. Ou seja, eu estou pronto a não somente viver, mas a morrer por essa causa. Sabe, algum tempo atrás, eu vi a história de um pregador, quando se instalou em Cuba o regime lá de Fidel Castro, foi proibido pregar o Evangelho. Foi proibido. E a ordem então das policiais, das autoridades cubanas, é que todos que professassem a fé em Jesus Cristo seriam martirizados, seriam mortos. E aí entraram na casa desse pastor. E aí disseram: pastor, a igreja vai ter que fechar. E o senhor vai ter que negar a sua fé em Jesus Cristo. Porque se o senhor não negar a sua fé em Jesus Cristo, o senhor vai morrer. E aí ele olhou para aquele policial e disse: eu não estou entendendo, mas deixa eu lhe dizer algo. E ele cantou algo assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Pastor, nós não viemos aqui brincar com o senhor. Nós não estamos aqui para discutir com o senhor. O senhor vai desistir. Mata a mulher dele. E na frente dele, dos dois filhos, aquele homem viu uma pistola ser acionada sobre a cabeça da sua mulher. Ele disse: pastor, não nos irrite mais. Nós não viemos aqui brincar com o senhor. Pastor, negue a Jesus. Negue a Jesus. E ele disse: você não está entendendo, eu não posso fazer isso. E pela segunda vez ele cantou: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. E aquilo fez aquele oficial ser tomado por uma ira. Ele disse: matem os dois filhos dele. Eu não sei como é que você faria sem poder do alto. Eu não sei como você iria reagir sem poder do alto. E aquele homem disse: pastor, nós não queremos mais matar, mas se o senhor não negar a sua fé em Jesus, o senhor vai ser morto. Pastor, negue a Jesus, negue a Jesus, negue a Jesus.
Será que você pode cantar comigo? Estou seguindo desse caminho. E ele acabou com a música do pastor colocando uma bala na cabeça daquele pastor. Sabe o que é mais engraçado, meu filho? Sabe quem é que deu testemunho? Aquele que é o que ordenou todas as execuções. Anos mais tarde, ele se converteu a Jesus Cristo. Isso é poder, meu irmão. Você quer poder do Espírito? Para quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que você quer o poder do Espírito? Para quê? Desde que eu me conheço como crente, eu nunca vi Deus dar nada para ninguém, para nossa satisfação pessoal. Tudo que Ele nos concede é para a glória dEle. Então para que você quer poder? Para a sua glória ou para a glória dEle? Por isso nessa noite, se você quer os céus abertos na sua vida para esse poder, você vai vir para o altar para dizer: Senhor, eu estou disposto a obedecer primeiro, para depois receber o poder. Se essa pessoa, você pode sair do seu lugar e vem aqui dizer: eu quero esse poder, mas primeiro eu quero obedecer. Obedecer, Senhor. Obedecer. Tem gente aqui que Deus está chamando para missões e você não está obedecendo. Tem gente aqui que Deus está chamando para fazer a obra e você não está obedecendo. Obedecer. Deus nessa noite quer obedecer. Você vai pedir isso a Deus: eu quero obedecer. Eu quero obedecer, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer, Senhor. Que se abra os céus. Que se abra os céus nesse lugar. Peça agora: eu quero obedecer, Senhor. Me ensina a obedecer. Me ensina a obedecer, Senhor. Me ensina a obedecer, me ensina a obedecer. Me ensina a obedecer, me ensina a obedecer. Só pede isso: me ensina a obedecer, Senhor. Me ensina a obedecer. Me ensina a te obedecer, Senhor. Obedecer a tua vontade, obedecer ao teu querer. Obedecer. Como é difícil obedecer. Como é difícil obedecer. Imagine na cabeça daqueles homens: fiquem em Jerusalém. Mas, Senhor, e as ameaças? Fiquem em Jerusalém. Mas, Senhor, e as perseguições? Fiquem em Jerusalém. Mas, Senhor, nós vamos morrer. Fiquem em Jerusalém.